Olá, você vai ver nesta edição. TCE julga monocraticamente cerca de 2.000 atos no primeiro semestre deste ano. Gestor de Pontes e Lacerda deve instaurar processo administrativo. Recurso de prefeita de Sinop é negado e pregão continua suspenso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Você sabia que os conselheiros do Tribunal de Contas não precisam tomar decisões somente nas sessões plenárias colegiadas presenciais ou virtuais? Pois é, entenda como isso funciona. 2.170. Esse foi o registro das decisões singulares tomadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso no primeiro semestre de 2019. Em 2018, foram 3.512 atos. Mas, afinal, o que são esses julgamentos monocráticos? Os julgamentos singulares, como o próprio nome diz, eles são aqueles proferidos monocraticamente, que o conselheiro sozinho profere a sua decisão, diferente das decisões colegiadas, que são aquelas decididas pelo Tribunal Pleno, pelas câmaras, que são todos os conselheiros votando. Os julgamentos singulares estão previstos no regimento interno do TCE. O relator pode proferir esse tipo de julgamento, por exemplo, para fins de registro sobre a legalidade dos concursos e processos seletivos públicos e dos atos de admissão de pessoal ligados a esses tipos de contratação, para decidir sobre representação interna proposta por conta de atraso ou não encaminhamento de documentos ou informações obrigatórias ao TCE, entre outros. Há também decisões singulares que auxiliam no andamento processual. Por exemplo, decisões que deferem cópia, decisões que declaram revel, decisões que indeferem medida cautelar, decisões que apreciam a admissibilidade de recursos, representações. Então, em todos esses casos, existe todo um esforço, da equipe técnica, da equipe dos gabinetes, para estar estudando os processos, para estar proferindo julgamentos corretos. Os julgamentos singulares são publicados diariamente no Diário Oficial de Contas, independente do calendário das sessões colegiadas, realizadas presencialmente aqui no plenário ou ainda eletronicamente no plenário virtual. Todos os dias, independentemente de haver sessão plenária, sessão colegiada ou não, o Diário Oficial está recheado de editais de notificação, decisões, julgamentos singulares, porque eles ocorrem de forma paralela. Por isso é importante que os gestores e os demais representantes das unidades fiscalizadas acompanhem o Diário Oficial de Contas, inclusive caso queiram contestar as decisões singulares tomadas pelos relatores dentro das previsões regimentais. Os julgamentos singulares, assim como as decisões colegiadas, eles podem impor determinações, aplicar sanções, multas, condenar a restituir valores. E por isso, caso o interessado queira se insurgir contra essa decisão, ele pode interpor um recurso de agravo, que é o recurso cabível contra os julgamentos singulares. A qualquer momento, os interessados podem acessar o Diário Oficial de Contas. Basta entrar no portal do TCE em www.tce.mt.gov.br e clicar no menu principal Pesquisas e Serviços, ou bem no meio da página em Sistemas e Serviços, no ícone referente ao Diário Oficial de Contas, ou ainda no menu Acesso Rápido do lado direito, quase no final do portal. Já na página do Diário, é só clicar no documento de seu interesse, disponível conforme a data de publicação. Também é possível no link Acesse aqui o sistema de busca do DOC, fazer busca por palavra-chave ou data. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou que a Prefeitura de Pontes e Lacerda apure a legalidade de atestados médicos e o cumprimento da carga horária de uma servidora. Confira. As falhas foram detectadas através de auditoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que moveu representação de natureza interna, comprovando as irregularidades.
A Prefeitura de Pontes e Lacerda providenciou a demissão da servidora Luciene Maria Gobira, antes de instaurar processo administrativo. Para demonstrar que não teve direito à defesa, a servidora interpôs recurso ordinário junto ao TCE, com o objetivo de modificar o julgamento, que analisou o acúmulo de cargos e irregularidades no desempenho das funções públicas. A recorrente alegou que, no período matutino, exercia o cargo de professora com jornada semanal de 30 horas na Secretaria Estadual de Educação, no município de Jangada, e que, no período vespertino, a função de assistente administrativa com jornada de 40 horas semanais no município de Pontes e Lacerda. Defendeu que o acúmulo de cargos é amparado por lei e que, por isso, poderia exercer a função concomitantemente com o cargo de professora. A relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobs, não acatou o recurso, manteve a multa de 10 UPFs à servidora e recomendou à atual gestão da Prefeitura de Pontes e Lacerda que reveja a Sindicância 5 de 2018 e a Portaria 167 também de 2018, em razão do vício de ilegalidade, com base na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pena de demissão só pode ser aplicada mediante processo administrativo disciplinar ou judicial, conforme determina o artigo 37 da Lei Complementar Municipal 62 de 2008. Voto pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento do recurso ordinário. Voto ainda pela recomendação à atual gestão da Prefeitura de Pontes e Lacerda, que reveja a sindicância e a portaria em razão do vício de ilegalidade, assegurando à servidora o exercício do contraditório da ampla defesa. O TCE não conheceu os embargos de declaração interpostos pela prefeita de Sinop. Veja. Após o julgamento do recurso de agravo contra a medida cautelar, a prefeita de Sinop, Rosana Tereza Martinelli, entrou com recurso de embargos de declaração. Isso porque foi determinada a suspensão do pregão presencial número 18 de 2019, que tinha como objeto a contratação de empresa para terceirização de serviços de limpeza, motorista e intérprete de Libras. A gestora alegou também que houve uma contradição na decisão que, segundo ela, estava sendo contrária à súmula 281 do Tribunal de Contas da União. A prefeita argumentou que teria sido informada pela ouvidoria do TCU de que haveria no órgão a intenção de reformar a súmula. No entanto, não existe notícia de que já tenha sido iniciada essa alteração. O Ministério Público de Contas opinou por não conhecer os embargos de declaração por não haver interesse recursal. Em análise dos autos, verifique e assiste razão ao MP de Contas a respeito do não cabimento da pretensão recursal. A uma porque a recorrente carece de interesse recursal, sob o prisma da utilidade, uma vez que o recurso pleiteia a reforma do julgamento singular que já foi homologado pelo Pleno, de modo que o saneamento de eventuais vícios na decisão não traria nenhum benefício jurídico à representada, que deveria manejar recurso em face do acordo plenário, caso quisesse alterar a conclusão pela suspensão do pregão. A duas, porque a contradição possível de ser sanada mediante embargos de declaração é aquela interna ao provimento jurisdicional, não sendo esta a via adequada para sanar uma suposta divergência entre a decisão e a jurisprudência de outros órgãos, como pretende a recorrente. Desse modo, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, votou por não conhecer os embargos de declaração opostos pela prefeita Rosana Tereza Martinelli devido à ausência de interesse recursal e pela recorrente não apresentar existência de contradição. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente final de semana e até mais!